Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma reunião do Alternativas para Ela e hoje temos dois convidados muito especiais, a doutora Raquel Sembranelli e o doutor Felipe Mendonça, que estão aqui com a gente essa noite para compartilhar muito conhecimento, né, muita coisa legal. Raquel, faça as honras, se apresente, por favor. Pessoal, boa noite. Eu sou dentista, trabalho com uma visão integrativa, então é uma odontologia que não é muito praticada aqui no Brasil. Já há 22 anos eu sou dentista e eu tive uma virada de chave assim na minha profissão, então nem sempre eu fui dentista integrativa, biológica, né? A gente usa muito esse termo que a gente está proibido de usar. E eu entrei nessa odontologia porque eu desenvolvi uma doença autoimune, uma dermatite de contato, por contaminação por mercúrio, mas eu demorei muito para descobrir o que era, porque mais ou menos com 5 anos assim de formada, eu atendia muito convênio, fazia muita restauração de amálgama, tirava muita restauração de amálgama, trabalhava muito com mercúrio. E aí aquela saga, né? Você desenvolve uma doença, uma dermatite, você vai no dermato, você vai no alergologista e corticoide, corticoide, corticoide. Estou resumindo assim. E aí eu falei, não, isso não veio comigo no pacote, eu não nasci com isso, eu vou achar a causa, não me conformei. E aí eu comecei a estudar e quando a gente começa a estudar, a gente é levado para um caminho, assim, que um caminho abre o outro. E aí eu me deparei com muito estudo relacionando dermatites com metais. E aí, eureka, né? Você fala, nossa, eu estou exposta a metal o dia inteiro. E aí, o mercúrio, né? Eu removia muito, eu fazia 40 dentes por dia. A gente, convênio é produção, né? Eu lembro que eu entregava a produção do dia assim, fiz 40 restaurações. Tirei 40 restaurações de amálgama e pus resina. E nisso, respirando mercúrio, enfim. E aí, dali para frente, foi uma mudança na minha profissão, porque eu comecei a estudar, eu vi que muita coisa na odontologia, infelizmente, não vou falar a palavra errada, mas é prejudicial à saúde, né? Uhum. Os dentistas, eles são treinados para salvar dentes. Felipe, você fez odonto? Eu fiz Sim. odonto, é, eu sou endodontista, Ai, meu Deus, Deus já te perdoou. eu Sim, já fiz Felipe. mais Felipe, de 5 Felipe mil canais reconhecido já. aqui no Alternativas para Ela, mas se apresente também, Felipe. Aproveite. Eu já fiz mais de 5 mil canais, Raquel. Trabalhei em clínica popular quando eu formei e fiz a odontologia clássica, né? Mas no final, eu trabalhei 4 anos como dentista. No final, eu tive uma percepção muito interessante de um caso que era uma moça jovem, ela chegou no meu consultório, foi encaminhada por um colega para fazer o canal do dente 21. E, e ela tinha hipertensão há mais ou menos um ano. E é uma hipertensão que ninguém sabia explicar. E foi interessante que quando eu fiz, e ela já estava tomando dois tipos de medicamento para isso, para a hipertensão. E sempre tinha descontrole. E aí, quando eu fiz o tratamento de canal, ele tinha uma lesão periapical ali, coloquei uma medicação, né, e pedi para ela voltar em 15 dias. E depois que ela foi embora, né, depois da sessão, a minha secretária sempre liga na outra semana para saber que o paciente, como o paciente estava, né? E ela tinha falado para a secretária que foi parar no hospital, na UPA, que a pressão dela descompensou muito e caiu, tava caindo muito. E isso me chamou muita atenção no retorno, né? Porque o médico, inclusive, falou que era para ela parar de tomar os dois antipertensivos, porque já não estava fazendo sentido. Aquilo me bateu um link que eu falei, cara, mas será que foi o dente, né, que eu mexi?
será que tem alguma relação com isso? E depois de um tempo, eu conheci o Mercola, e o Mercola estava falando de tratamento de canal e doenças crônicas, e logo depois eu entrei na medicina, e aí veio aquele documentário na Netflix, o Root Canal. Aí no início eu falei, cara, esse povo tá doido, né? Mas faz sentido, né? Faz sentido mesmo. E aí eu comecei a ver coisas relacionadas à saúde sistêmica, a doenças autoimunes, a doenças neurodegenerativas, totalmente vinculadas com a boca. Aí eu fui aprofundar um pouco mais nessa questão, já na faculdade em si, vinculado, já com o pé mais para fora na medicina integrativa, depois que eu conheci o Dr. Lair Ribeiro e descobri um mundo totalmente complexo que fazia total sentido dentro da minha área. Então, a odontologia, para mim, hoje, me dá um nível de entendimento dentro da medicina muito mais amplo. Eu acho que foi o trampolim, Deus coloca, né, as camadas para gente. Ele foi o trampolim para poder enxergar, porque às vezes se eu tivesse entrado na medicina tradicional, possivelmente, se eu não tivesse passado por aquela experiência, eu não teria acessado esse tipo de informação, ter vivenciado esse tipo de informação e ter conectado esses pontos, né? E hoje faz total sentido, porque eu vejo, trabalhando no SUS, eu vejo crianças que quando eu encaminho para o dentista, crianças que estão com a boca toda estourada de cárie e que têm quadros de epilepsia e que ninguém explica, né? E a gente vê que tem uma questão alimentar, né, nutricional por trás, por excesso de hiperexcitação induzido por excesso de açúcar e carboidratos refinados, mas também a boca influencia. Poxa, a inervação da boca vai toda para o cérebro, tá toda aqui interligada. Não tem como a gente esquecer que existe uma relação profunda com o nosso núcleo, o nosso processador máximo, e achar que não vai interferir nas doenças neurodegenerativas, neurológicas e psicocomportamentais, né? E até mesmo as doenças autoimunes e oncológicas. E eu já vi paciente que tinha convulsão, parar de ter convulsão depois que arruma, restaura toda a boca, né? Paciente que tinha crise de ansiedade depois que encaminhado para o dentista, que a boca estava cheia de tártaro, cheio de periodontite, a ansiedade diminui. Paciente diabético, depois que faz uma limpeza dentária, a diabetes, a glicemia cai, a glicada cai. O paciente começa a dormir melhor. Você vê que os brain fogs, a neuroinflamação diminui. Você vê que até mesmo o ácido úrico diminui depois que a pessoa higieniza a boca de uma forma completa, né? Lógico que no SUS a nossa ferramenta é muito pequena, né? É uma pena que são poucos profissionais que têm esse olhar. Mas isso está respingando. A Raquel faz um trabalho incrível divulgando e ensinando as pessoas, e isso vai conscientizando cada vez mais os pacientes e os profissionais da área de saúde, não só dentista, mas como nutricionista, fisioterapeuta, médicos, de uma maneira geral, que eles começam a prestar atenção nessa questão e falar, não, realmente, o que ela falou tem sentido. Nossa, eu tenho dois, três canais na minha boca, né? E um deles está infectado, mas o dentista falou que está tudo bem, né? Eu não sinto dor, não sinto nada, mas tá ali. Dor no nervo Ou eu tenho. morto, né? Exato, não dói, né? Mas a gente acaba não percebendo, mas como isso impacta, né? A Raquel deve ter experiências até mesmo com pacientes com câncer, não sei, né, Raquel? E essa relação, principalmente o câncer de mama, né? É muito conectado, né? Alguns dentes ali com a mama, e depois que você retira a inflamação
dentária, o câncer começa a entrar em remissão, e não só o câncer, mas entre outras condições, né? A endometriose, hipotireoidismo, a doença de Hashimoto, né? Síndrome do ovário policístico. Você vê que todas essas doenças têm um perfil inflamatório, a gente consegue identificar uma relação íntima com a boca. E é isso que a gente precisa enxergar. E na ela é a mesma coisa, né? Ela é uma doença neurodegenerativa que ela é complexa, né? Envolve predisposição genética, disfunção mitocondrial, inflamação crônica, doenças autoimunes por trás, disbiose intestinal, disbiose oral, fatores ambientais ali estão presentes, xenobióticos, né? A disbiose fúngica, tá? Que a gente está vendo cada vez mais ali presente, disbiose viral, certos tipos de genes que aumenta a patogênese viral, né? Parece que a medicina convencional esqueceu da existência desses patógenos, né? Desses mecanismos, e a boca, ela nunca é colocada em xeque. Poxa, cara, tá aqui a inervação inteira conectada com o cérebro. Como isso não pode impactar de forma sistêmica, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, porque as bactérias da boca, elas também influenciam dentro da neuroinflamação, no coração, né? E essas bactérias vão para o intestino, ali, dependendo pela corrente sanguínea, ou mesmo por uma falta de acidez gástrica, passa para o intestino, começa a colonizar ali, gerar um outro desequilíbrio, uma permeabilidade intestinal. E a gente que trabalha com teste genético de microbioma intestinal, a gente consegue identificar algumas características e, inclusive, algumas cepas de bactérias que estão aparecendo nas doenças neurodegenerativas, inclusive Parkinson, Alzheimer e também na ELA. Algumas cepas específicas muito parecidas, né? Eu já peguei vários testes de microbioma intestinal onde algumas bactérias ali continham essas mesmas cepas ali que também tem no Parkinson, por exemplo, de forma comum. Enfim, agora, Raquel, eu passo a bola para você explicar como que a odontologia biológica pode ajudar a trabalhar em conjunto com a medicina, né? Eu acho que é uma medicina só, né? Não existe diferença, né? Tá tudo interligado. Como que ela pode ajudar na saúde de uma maneira geral e até mesmo na ela, né? Pois é, você falou tudo no sentido de, a partir do momento que a gente teve a medicina, a odontologia separada da medicina, que antigamente era uma faculdade só, a partir de, aqui no Brasil, a partir de 1910, 1915, é que separou-se a odontologia da medicina. Pararam de enxergar a boca, pararam de olhar para a boca como um órgão que faz parte do corpo e vai refletir em tudo, né? E aí a gente perdeu muito essa conexão. Então, nós dentistas, nós somos muito treinados para olhar para a boca e resolver tecnicamente problemas da boca. Fazer um tratamento de canal, fazer uma restauração, fazer o implante. Só que esses procedimentos, eles estão num contexto, eles estão dentro de um corpo e muitas vezes eles vão refletindo na saúde da pessoa e a pessoa nem imagina e nem o profissional, porque o profissional não foi treinado para isso, né? Será que eu consigo já compartilhar? Sim, pode tentar compartilhar. Eu acho que eu consegui autorizar aqui. Porque tem uma imagem aqui, eu tenho uma aulinha, deixa eu fazer o caminho aqui, vamos ver se vai dar certo. Isso. Aqui, ó, essa imagem aqui, eu vou começar falando dela, porque o Felipe falou tudo. Essa imagem aqui vale mais que 1000 palavras, porque ela traz a noção do quanto a boca faz parte
do corpo em si, mas olha a conexão com o cérebro, né? Olha a ligação, olha quanto a coisa está relacionado e a gente separou a boca do todo. Todos os dentes têm ligação, tem inervação, tem conversa o tempo inteiro com o cérebro, passa vaso sanguíneo dentro do dente, então ali, se eu tiver um patógeno, uma infecção, uma bactéria, vai passar para o resto do corpo, só que a gente não olha dessa forma, né? Nem o dentista e o médico também, ele, acho que nem tem aula sobre boca, né? Como se a boca não fizesse parte do corpo. Então ficou, Entendo. eu falo que é o elo perdido, né, da medicina é a odontologia biológica. Então a gente está tentando trazer esses conceitos de ligar de novo a boca ao corpo. Esse é o homúnculo de Penfield, não sei se vocês já viram essa imagem. Dr. Penfield foi um neurologista e ele mapeou as áreas do cérebro e ele fez esse desenho representando o que cada parte do corpo conta no cérebro, como se fosse uma representação da expressão do cérebro, né, daquele órgão no cérebro. E ele colocou a boca gigante, a mão e o pé. O que isso significa? Que a percepção de tudo que acontece na boca para o cérebro representa muito. Por isso que eu dou sempre o exemplo do cabelo, né? Se eu tiver um cabelo dentro da boca, aquilo vira um inferno, a gente sabe exatamente onde o cabelo tá, a gente vai, pega o cabelo, isso é informação neurológica, o meu cérebro sabe o que está acontecendo ali. Quando a gente traz isso para uma doença, se eu tiver uma inflamação, uma infecção, imaginem o quanto o meu cérebro recebe de informação. Só que é uma informação silenciada, que não é aguda. Tudo que não é agudo, não tem dor, não tem inchaço, a gente não percebe, o cérebro percebe, o sistema imunológico percebe, mas a gente, quanto gente, não percebe, a gente não tem a consciência daquilo. Então, a minha ideia aqui é conscientizar vocês, e talvez vocês levarem isso para discutir com o médico de vocês, que a boca ela não pode ser esquecida, e eu vou mostrar várias situações que acontecem na boca que podem alimentar a doença de vocês, ou de um familiar de vocês, e várias outras doenças, porque quando a gente pensa em inflamação, é a base de qualquer doença, né? Principalmente uma doença neurodegenerativa. A base da doença é a inflamação. Tanto que na lista de tratamento de vocês, deve ter cuidado do intestino, né? Cuidar da alimentação, cuidar da exposição a patógenos e a toxinas. E a boca vai entrar Exatamente. também nessa listinha que não É, pode ser naquilo que a gente esquecida. prega aqui no Alternativas para Ela, né? Muita gente volta do médico convencional somente com um Riluzol e vai para casa e não tem nada o que fazer. É, mas a gente prega muito, muito, muito isso aqui no grupo. Cuidar da alimentação, a limpeza de toxinas, a questões emocionais, logicamente, também que trabalhar, né? Mas uma boa dieta, né? Mas você tá corretíssima, Raquel. A ideia é trazer mais um item da listinha para vocês colocarem aí, É um avaliar item a boca. super importante. Importantíssimo por conta por isso que eu trouxe esse desenho para vocês, porque não é um item qualquer, é um item que conta muito, principalmente pensando numa doença neurodegenerativa, por conta dessa inervação, é uma coisa que está muito relacionada. E eu vou mostrar algumas coisas que chamam a atenção, que aí vocês vão refletindo se vocês têm isso na boca. Nossa, eu tenho um canal, nossa, eu tenho um implante. Eu vou falar qual é o problema de cada um para o corpo. Vou tentar ser bem didática, não ficar falando termos muito difíceis para vocês realmente entenderem. Eu gosto dessa imagem aqui. Vocês estão será que o deixa eu colocar para cá? Não sei se para vocês está em cima os quadradinhos. Isso aqui eu falo que é o quarteto da morte. É o quarteto péssimo de ter na boca. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. É claro que a periodontite é uma doença inflamatória e infecciosa. Vou explicar para quem não conhece. Periodontite é uma doença que afeta os tecidos que seguram o dente. É uma doença muito ligada a intestino. O dentista não sabe disso, a gente não aprende dessa forma. Aonde o paciente ele tem um acúmulo maior de tártaro, mas isso acontece por conta dos patógenos, das bactérias que moram ali.
do pH da boca, do tipo de alimentação, da cascata hormonal que esse paciente tem, mas principalmente da ligação que ele tem com o intestino. Um intestino que não está saudável vai refletir nessa gengiva, e aí é aquela doença que os dentes começam a ficar moles, e isso leva a várias doenças, né? O Felipe falou dos patógenos do intestino que estão ligados ao Alzheimer, Parkinson. A gente tem estudo mostrando que bactérias presentes na periodontite também estão ligadas a Parkinson, Alzheimer. São bactérias que saem aqui pelo sulco gengival, porque a nossa gengiva ela tem uma comunicação com o resto do corpo, passa vaso sanguíneo ali, passa vaso linfático, e isso faz com que percorra pelo corpo inteiro. Então, mas a periodontite é uma coisa que todos os dentistas sabem. É uma coisa que a gente aprende na universidade, não tão a fundo assim. Então, para o dentista e para o médico, não é uma grande novidade. A minha ideia aqui é trazer pontos que não são muitos, que os dentistas não imaginam que tem, e muito menos o médico e muito menos o paciente, tá? Vou começar falando das amálgamas. Restauração de amálgama é aquela massinha pratinha, escura, que fica geralmente no fundo da boca. Essas restaurações, antigamente, era a única opção que a gente tinha para restaurar, né? Está mais de 200 anos na odontologia. Qual que é o problema dela? Metade dela, desse metal, é mercúrio, que é um metal extremamente tóxico. O mercúrio, ele está proibido, até eu pus uma imagem aqui, ó. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, chama Minamata, em homenagem a um desastre que aconteceu na cidade de Minamata, no Japão. Lá tinha uma fábrica de fertilizantes e eles soltavam como subproduto o mercúrio nos rios, e era uma baía, e foi contaminando os rios de mercúrio. As pessoas, durante uma década, começaram a se contaminar, e toda uma geração foi contaminada por esse mercúrio que estava na água, estava nos peixes, estava no ar, porque o mercúrio volatiza, ele evapora. E aí as crianças começaram a nascer com deficiência motora, com faltando braço, e os adultos passaram a ter demência. Os animais ficavam girando em torno do próprio rabo. Foi assim, uma geração, não foi? Foram 20 anos de contaminação. E aí que o mundo descobriu que o mercúrio era tóxico, porque até então a gente achava que o mercúrio era tudo bem. Aí a gente tinha mercúrio na lâmpada, a gente tinha mercúrio, quem é mais velho usou o mercúrio cromo nas feridas, quando a gente ralava o joelho. O mercúrio estava no termômetro, né? A gente tinha os termômetros de mercúrio. E aí, a partir daí que o mundo falou, nossa, o mercúrio faz mal. E desde então, desde então, o mundo criou o holofote para o mercúrio, mas só em 2013 é que criou-se uma convenção para discutir sobre o mercúrio, que é a Convenção de Minamata, que aconteceu em Genebra. Só lá é que, a partir daí, colocaram regras para o mercúrio. Então, não pode mais mercúrio na lâmpada, não pode mais mercúrio no termômetro, mas pode na boca. Na odontologia ainda não está proibido. O que é uma coisa bizarra, porque se você pensar, não pode na lâmpada, mas pode na boca. Agora, em janeiro de 2025, a União Europeia proibiu o uso das amálgamas em todo o território da União Europeia. Então, foi um grande avanço. Na Europa já está proibido. Aqui no Brasil, a gente tem uma remada contra, né? O Conselho Federal de Odontologia defende ainda as amálgamas. E isso é tenebroso, porque está mais do que provado que o mercúrio é tóxico. A gente tem uma lista imensa de doenças ligadas à intoxicação por mercúrio. E aí, o que interessa isso para vocês, né? Eu trouxe até um filminho, deixa eu achar ele aqui. O mercúrio, que está lá na amálgama, quando a gente se alimenta, a gente libera partículas de mercúrio. E a gente vai absorvendo, respirando, engolindo.
Esse mercúrio, ele cai na corrente sanguínea e ele não fica zanzando. Rapidinho ele vai para onde tem gordura, aonde a gente tem muita gordura, no cérebro. E ele consegue atravessar a barreira que protege o cérebro. Tem um estudo, eu peguei lá da IOMT, esse estudo lá da Universidade de Calgary, que eles pegaram, cultivaram neurônios, colocaram numa plaquinha no microscópio para enxergar, e eles colocam um pingo de mercúrio perto, e na hora o mercúrio faz uma degeneração da bainha de mielina, que é uma bainha de gordura que protege os neurônios. Ali ficou claríssimo a ligação do mercúrio com doenças neurodegenerativas. Então, por que eu estou trazendo? Será que eu consigo rodar o vídeo aqui para vocês verem? Ah lá, não sei se está dando para enxergar. Esse pontinho aqui é o mercúrio. Ó, na hora, o neurônio começa a se degenerar. É como se ele derretesse. E isso é uma das coisas que o mercúrio faz no cérebro, tá? Ele tem uma infinidade, ele altera a replicação do DNA, ele altera os microtúbulos, ele faz a degradação da bainha de mielina. Então, resumo da ópera. Amálgamas, pessoal, aquela massinha pratinha, não pode ter na boca. Vocês que já têm uma doença instalada, têm que olhar para isso, porque constantemente a gente está engolindo um pouquinho de mercúrio. E o mercúrio, quando a gente se expõe numa dose baixa, ele entra e não sai, a gente não detoxifica esse mercúrio. É diferente de eu ter uma contaminação aguda que o meu corpo fala, opa, mercúrio, e tenta, faz toda uma luta para eliminar. Quando a gente tem uma intoxicação crônica, que é essa, todo dia um pouquinho, a gente vai intoxicando aos poucos, o mercúrio vai entrando, vai indo para onde ele quer, e ele tem afinidade pelo cérebro, e aí a gente tem muita ligação com Alzheimer, com Parkinson, com autismo. O mercúrio também atravessa a barreira que protege os bebês, a barreira placentária. Então, ele afeta o tubo neural, que é todo de gordura. E aí as crianças podem nascer com doenças neurodegenerativas, podem nascer com autismo. Então, é muito grave, não é pouco grave. Além E do os mercúrio, acidentes? também diminuía, a produção de glutationa, né? Que é utilizado pelo nosso corpo para ajudar no detox. Então, o mercúrio, ele cria sua própria estadia e dificulta de todas as formas que ele seja excretado, né? Exatamente, ele tem um mecanismo de defesa, assim, eu falo que ele é tão vilão, que ele tem um mecanismo que ele entra na célula muito fácil e ele se tranca na célula, porque ele trava o funcionamento de todas as enzimas que fazem a excreção. São a fase 2 de excreção, ele consegue trancar todas elas. Então, ele fica trancado lá dentro, de tão malvado que ele é. E aí ele depleta a glutationa, ele depleta todo o nosso sistema detox. Se a gente parar para fuçar e ver o que o mercúrio causa no corpo, é bizarro. Eu acho que eu tenho até aqui uma lista de doenças ligadas à intoxicação por mercúrio. Não tem fim essa lista. Por quê? Além dele ter afinidade pelo cérebro, né, por gordura, ele faz uma alteração nas mitocôndrias. Ele impede as mitocôndrias de funcionar, que é a nossa casa de força. A mitocôndria é uma organela que está dentro da célula que faz energia. Ele trava a mitocôndria. E a base de todas as doenças crônicas é uma deficiência de mitocôndria. Então, quando o paciente fala assim, doutor, eu tenho tal doença, pode ser mercúrio? Pode. Eu tenho tal coisa, pode ser mercúrio? Pode. Parece uma panaceia, mas não é, porque ele está na base. Ele vai lá na onde a gente cria energia. Ele depleta tudo. Então, assim, é muito grave ter mercúrio, tá? E aí, o que todo mundo faz quando me escuta falando sobre as amálgamas? No dia seguinte, liga para o dentista e fala, olha, eu vou aí, eu quero tirar todas as minhas massinhas pratinhas. E aí entra uma coisa muito grave. E acho que eu tenho um videozinho aqui, vamos ver se ele vai rodar. Quando a gente vai remover a amálgama, a gente esquenta o mercúrio. Ficou alto esse som, né? Esse mercúrio volatiza. E aí eu provoco uma intoxicação maior do que ter a amálgama. Então, a primeira orientação é avaliar se vocês têm amálgama. A segunda orientação é não remover sem tomar cuidado. Porque ao remover
sem tomar um certo cuidado, que é uma proteção, que é um protocolo criado por uma academia, da qual a Tabita faz parte, né? Você tem aí o seu contato lá, você está dentro da IOMT, né? Tô. Então, lá eles desenvolveram. O que é esse grupo? É um grupo de cientistas que estudam coisas tóxicas da boca, inclusive amálgama, canal. Eles desenvolveram um jeito de remover essas restaurações de forma que a gente não se intoxique tanto. Não é 100%. Existe a possibilidade da gente se contaminar um pouco na remoção, por isso que a remoção ela é gradativa, a gente faz de 2 em 2 dentes, protege a pele, põe oxigênio para o paciente respirar, isola o dente, não deixa cair nada dentro da boca. Ah, eu acho que eu tenho uma fotinha aqui, ó. Aqui, esse pano branco é o paciente que está lá embaixo. A gente põe um exaustor gigante para puxar o vapor do mercúrio, isola bem o dente para não entrar vapor, para não cair partícula dentro da boca. O paciente está protegido, o profissional tem que estar protegido, porque eu fui um caso de intoxicação de mercúrio a gente fala que é ocupacional, né, no trabalho, e o meio ambiente, porque o paciente geralmente gospe o mercúrio na cuspideira, vai para o rio, vai para o peixe, vai para a água que chega na nossa torneira, vai para a água que vai para o banho, porque na Sabesp eles não filtram metais pesados, né? Então o mercúrio ele vai ficar na água. É uma responsabilidade tremenda do dentista isso aqui. Então, remover as amálgamas também tem que ter um cuidado. Não saiam removendo sem tomar esse cuidado, porque se você já tiver uma doença instalada, você vai piorar essa doença com essa contaminação mais aguda que vai acontecer. Então, pessoal, sobre a amálgama, eu dei uma baita de uma resumida para não ficar uma coisa muito longa, tá? Mas as duas orientações é avaliar se vocês têm e achar alguém que remova para vocês com cuidado. Existe todo um preparo que a gente faz, ver se o fígado vai aguentar fazer essa remoção, ver se o rim está funcionando direito, porque um pouco de contaminação vai ter. A gente faz uma suplementação que ajuda o fígado e o rim a fazer essa eliminação. Então, não é simplesmente chegar no dentista e remover, tá? Felipe, quer acrescentar alguma coisa do que eu falei? Eu concordo com você, né? E essa questão do amálgama é muito complexo, porque realmente a nossa classe, quando a gente olha de uma maneira geral, a gente não aprende a ter uma visão global, né? E inclusive o próprio conselho estimula a denegrir, né, aos dentistas biológicos e negar os artigos, por mais que existem vários artigos científicos ali presentes, mostrando essa relação de neurotoxicidade e neuroinflamação sistêmica e inflamação sistêmica, eles insistem em pisar nesse mesmo questionamento. Agora, eu não entendo o porquê, né? Será que tem alguém lucrando por trás disso, né? Será que Será? tem alguma indústria por trás desse processo, né? Porque se chega a ser bizarro, né? É bizarro, de certa forma. E os colegas, aos poucos, eles estão mudando essa visão, porque cada vez mais o time integrativo está aumentando, né? E de fato isso importa, né? Eu trabalhei muito pouco com o mercúrio, com a retirada de mercúrio, mas quando eu trabalhava, eu lembro que eu sentia dores de cabeça, né? Na época eu não tinha a, a consciência expandida para entender o que era, mas eu lembro que eu sentia muita dor de cabeça os dias que eu tinha que ficar fazendo restauração, que eu tinha alguns dias específicos, e para remoção e troca de restauração, que as pessoas já queriam já tirar o amálgama e colocar restauração de resina. Então, eu Questões vi que nesses estéticas, né? períodos. Muita gente fazia isso por questões estéticas, sem pensar no Mercúrio como um vilão, né? Ah, não, vou tirar porque quero tudo clarinho e meti a broca. Sim, sim. É. Assim, Inclusive, assim, nós fomos treinados a ensinar o paciente que o amálgama ele dura mais, ele é mais resistente, ele é um metal. Então, a gente acaba induzindo o paciente a não tirar,
né? A não tirar para manter aquilo ali, porque vai durar mais. E hoje ainda existe uma resistência muito grande, infelizmente. Aqui eu posso falar porque é um grupo de pessoas que já estão mais despertas, mas eu tenho vários processos éticos, estou respondendo vários processos éticos porque eu falo disso na rede social. E o conselho não admite, porque o amálgama é um procedimento preconizado pela odontologia como ok. Então, uma briga infinita, assim, porque os artigos estão aí, os estudos estão aí, os resultados estão aí. A biblioteca da IOMT é uma coisa rica. Se você passar uma tarde fuçando ali, você fica com a cabeça desse tamanho de tanto artigo científico que tem, mostrando que o amálgama faz mal, que libera mercúrio constantemente, mas existe essa briga que a gente não sabe por quê, sabe, mas não pode dizer, talvez. Então, a gente segue nessa luta de conscientizar o paciente, é muito mais fácil conscientizar o paciente e o paciente buscar um profissional que entende disso do que lutar com a classe, que 90% da classe, eles observam os grandes lá da USP, da Unicamp, que são pessoas que não querem enxergar isso. A nossa maior briga é essa. E aí, assim, poxa, se o conselho está falando que está tudo bem, quem sou eu, dentista, que vou discutir? Né? As pessoas, os profissionais, eles não querem virar essa chave, porque dá trabalho também, né? Lutar contra e estudar mais. Então, é difícil. O paciente ele tem que estar muito ligeiro, por isso que informar o paciente é muito poderoso, porque aí vocês têm vocês escutam um dentista, os argumentos que eles têm, o que que é? Ah, não, o mercúrio não sai de dentro da amálgama. A gente tem zilhões de estudos mostrando que o mercúrio sai de dentro da amálgama. Aquele vídeo Então, Smoke são Tooth argumentos. que mostra Até literalmente o mesmo se gás você saindo do tomar, dente. se você Sim, tomar um café, né? Você faz a contração do amálgama e se você mastigar isso, você está fazendo uma volatilização, né, Raquel? 10 graus que você aquece. Eu trouxe um filminho aqui, ó, da OMT. Aí, Sim. Aqui é um dente com amálgama e um fundo verde que pega o vapor do mercúrio. E aí eles vão fazendo teste, ó. Eles esfregam uma borracha, olha lá o vapor saindo. Isso aqui está constantemente acontecendo na boca. Essa restauração aqui tinha mais de 25 anos no dente. Então eles falam que a restauração velha não solta mercúrio. Olha o tanto de mercúrio. Aí eles simulam, se você esquentar um pouquinho, um cafezinho, porque aqui está em Fahrenheit, né? Mas acho que era 37 graus Celsius, que é quase que um cafezinho. Você esquenta a amálgama, ela volatiza, o mercúrio volatiza, ele volta a ser vapor de mercúrio. O mercúrio ele tem os estágios dele, né? E o vapor do mercúrio é mais danoso porque ele atravessa mais rápido a barreira para o cérebro. Então, assim, tá aqui, tá visível, não precisa nem desenhar, né? Como que você vai discutir com o que você está enxergando aqui? Então, pacientes, fiquem atentos, procurem se informar mais, achar profissionais que sabem disso, e hoje está crescendo essa rede, para que vocês façam uma remoção segura, porque o mercúrio, ele vai sim piorar, se não alimentar, se não gatilhar a doença de vocês. Exatamente, se não foi o gatilho, né? Para isso, né? Sim, quantos pacientes eu Tá. recebo que fazem uma linha do tempo muito coerente, porque quando a gente explica, o paciente fala, nossa, 6 meses depois que eu fiz uma remoção, que eu troquei todas as minhas massinhas, a minha doença apareceu. Então, acontece demais, só que na maioria das vezes acontece e nenhum profissional está preparado para fazer esse link, né? Só os dentistas que trabalham nessa linha e os médicos integrativos que conseguem trazer esse raciocínio. Mas muitas Sim, vezes a gente vê essas relações. tem um estudo que é muito legal, né? Que eu acho que também tá na AMT, que é das mães grávidas, né? Que têm amálgamas e os filhos que nascem com o espectro autista, né? Uhum, uhum. Isso está Muito, publicado, isso foi estudado, né? Que vai sim. para a corrente sanguínea da mãe, que ultrapassa, né, a placenta ali, como você explicou, né? Uhum. E as crianças nascem, né? E existem crianças que são mais escrissoras que elas nascem com o espectro autista por conta da contaminação com mercúrio, né?
A gente estava trabalhando com um produto feito pelo Boyd Haley, que também faz parte da IMT e tal, que quela mercúrio de uma maneira muito, muito, muito efetiva. E muitas mães começaram a dar para os filhos autistas e as crianças começaram a reverter sintomas, quelando. Então, como que você vai falar para mim que não tem relação uma coisa com a outra, né? Sim, Além sim. de terem outras coisas que tem mercúrio também, né? Vacinas e por aí vai. Acho que, assim, tirando a amálgama, que está muito presente na boca de muita mãe, né? Muita grávida, aí depois disso vem a vacina e alimento também, né? É uma Uhum, briga, é uma luta difícil, porque existe todo um sistema aí por trás, né? Mas é esse trabalho de formiguinha. sim. Bom, o que mais que a gente tem na boca além das amálgamas? Então, vocês vão anotar lá para avaliar. Existe uma patologia chamada cavitação, que é uma patologia pouco conhecida aqui no Brasil, mas a gente que fez odonto tem um livro de patologia, um preto, que todo mundo tem horror dele, que chama Black. Eu estudei patologia na faculdade nele, e essa lesão tá lá, tá descrita lá. Desde 1920 ela tá catalogada, ela existe. Só que ela passaram reto, não foi ensinada na faculdade, eu não aprendi na faculdade, provavelmente o Felipe também não, que é uma cavitação, chamada cavitação osteonecrótica, todo mundo conhece como nico. E que é isso? É uma gordura que se forma dentro do osso toda vez que eu tenho uma alteração óssea. Então, qual alteração óssea? Os casos mais clássicos: extração dentária. Tirei um dente, fica um buracão, o meu corpo tem que dar conta de fechar esse buraco, formar osso, cicatrizar. Só que para ele fazer isso é uma tarefa árdua, porque principalmente adultos, a gente tem que ter matéria-prima para formar osso, a gente tem que ter vitamina D em níveis ideais, a gente tem que ter magnésio, a gente tem que ter boro, a gente tem que ter ferro, a tireoide tem que estar funcionando, porque ela faz hormônios que ajudam a levar cálcio para o osso. Não é uma tarefa simples. E na maioria das vezes a gente tira dente, tira siso, por exemplo, adolescente, comendo mal, dormindo mal, tomando Coca-Cola, e não toma os cuidados para cicatrização correta. Então, essa área não cicatriza, fica oca, aquele buraco fica oco. E com o passar do tempo, ele vai sendo preenchido por uma gordura. Então, nessa foto, a gente tem um lado um osso saudável. Então, o osso saudável, ele é todo cheio de furinho, a gente fala que parece uma teia de aranha. E do lado direito, não sei se para vocês fica do lado direito também, é o osso necrótico, com a cavitação, com essa gordura. A gente vê que o osso necrosa, então ele fica escuro, preenchido por uma gordura. Essa gordura tem um conteúdo extremamente inflamatório. Geralmente, né, em todas as peças avaliadas pelos estudiosos, eles encontram um alto teor de uma citocina inflamatória chamada HUNT, CCL5. O que é esse HUNT? É uma citocina. Então, só para vocês entenderem, quando acontece uma inflamação, o corpo começa a liberar uma cascata de substâncias. Essas substâncias, elas têm funções. Em algum momento dessas pessoas que desenvolvem cavitação, existe uma falha. E essa citocina HUNTs, ela fica sendo liberada constantemente, sem parar. Então, existe uma superexpressão, existe uma grande quantidade de HUNTs que perpetua, que não para. Então, a cicatrização não acontece, ela para ali. Eu falo que o NICO é um erro na cicatrização. Esse erro na cicatrização, geralmente, ele acontece sem o paciente perceber, ou às vezes o paciente teve uma infecção, o dentista tratou como infecção, e segue o baile, o osso cicatriza por cima, só que lá dentro fica essa meleca. E essa meleca fica ali, ó, encrenca, 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 liberando essa citocina inflamatória, o HUNTs. Qual que é o grande problema disso? Se fosse só ali, talvez não fizesse mal para o corpo, mas ali passa sangue, isso cai na corrente sanguínea, a gente tem nervo que comunica essa informação. O HUNTs é uma citocina que está presente em praticamente todas as doenças inflamatórias crônicas.
Então, você vai estudar sobre artrite reumatoide. O Hunt está lá na cascata inflamatória da artrite, é como se ele fosse um alimento para a doença. Você vai estudar sobre câncer de mama. Câncer de mama dentro do tumor tem alta expressão de Hunt. Câncer de próstata dentro do tumor tem alta expressão de Hunt. Várias doenças, esclerose múltipla, ELA, todas essas doenças têm uma alta expressão de Hunt. E aí você ter uma fonte de Hunt dentro da mandíbula, caindo na corrente sanguínea, é você ter alimento para a doença. Então, a corda vai estourar aonde você tem o elo mais fraco, né? A sua saúde vai estourar onde você tem já uma predisposição. Se vai virar um câncer, se vai alimentar um câncer, se vai alimentar uma esclerose, aí vai depender do paciente. Mas o problema do Hunts é que ele alimenta todas as tranqueiras. Então, você ter essa inflamação na boca, você tem ali um alimento. Então, às vezes, você está tratando com um baita de um médico, está fazendo tudo direitinho, está cuidando do intestino, limpou toxina, cuidou do intestino, cuidou da alimentação, cuidou das ondas eletromagnéticas, cuidou das emoções, só que você está com um Hunts lá dentro. E aí você está com o inimigo alimentando a sua doença. E aí você fala, puxa vida, eu não melhoro, o negócio só vai para frente, eu só vou piorando. Porque às vezes a gente acha que geralmente o paciente que tem uma cavitação, ele tem várias. Porque assim, tirou siso. Geralmente a gente tira os 4 na mesma época. Forma Hunts, forma Nico nos 4. Aí o paciente tem um canal, que eu já vou explicar sobre o tratamento de canal. Essa gordura pode formar em volta do dente com canal também. Então, não é só nas extrações. Essa gordura pode formar em volta de um implante de titânio também. Então, várias situações da boca fazem com que o paciente tenha essa gordura. E aí você tem ali o alimento para a doença. Então, isso aqui é um ponto-chave. Tem um pesquisador, o Dr. Lechner, é um alemão. Ele é médico dentista, porque lá na Alemanha o dentista ele faz medicina e a odontologia é uma especialidade médica, por isso que lá é o berço da odontologia biológica, porque eles entendem do corpo, eles estudam mais medicina, né? Estudam medicina. O Dr. Lechner é o cara que mais pesquisa sobre Hunts e ele tem muitos artigos. Desculpa. Alguma pergunta? Não. Não, né? O Dr. Lechner, ele tem várias pesquisas, vários artigos científicos. Ele tem um livro. Nesse livro, ele tem um capítulo só falando da ligação do Hunts com doenças neurodegenerativas. Ele fez vários estudos experimentais e observacionais, onde ele avaliava as pacientes dele com ela ou com esclerose múltipla, e ele observava que as pacientes que tinham um alto grau da doença tinham várias cavitações. E ele não teve nenhuma paciente com ela que não tivesse uma cavitação, pelo menos na amostra dele, né? Óbvio que ele não avaliou o mundo todo, mas olha o quanto é importante. Ele fez um estudo muito interessante com ela, que ele observou, ele pegou um grupo de pacientes com ela, avaliou se esses pacientes tinham cavitação. Sim, tinham. Ele pegou o líquido, o líquido cefalorraquidiano, e ele viu que dentro do líquido, essas pacientes tinham um alto teor de Hunts. O Hunts, ele atravessa a barreira do cérebro e ele ativa inflamação. Então, doença neurodegenerativa, a gente não pode ter nada ativando inflamação. E ele observou que essas pacientes tinham no líquido muito Hunts. Da onde estava vindo esse Hunts? Será que era da boca? A gente não consegue afirmar 100%, mas ele fez uma correlação muito importante, onde essas pacientes tinham várias cavitações, tinham muito Hunts nesse líquido e tinham, porque dentro do cérebro a gente tem receptor para essa quimiocina. Então ela atravessa a barreira e vai lá e fica inflamando. Eu não conheço a fundo a doença em si, talvez o Felipe possa me ajudar, mas eu sei que inflama a micróglia. E a gente tem aí a ativação constante de neuroinflamação. Neuroinflamação vai desenvolver a doença. Então, o problema do Hunts é que você vai ter um alimento para sua doença constante ali.
que tem que fazer? Tratamento cirúrgico, eu tenho que abrir e limpar essa gordura, cuidar desse osso, tratar esse osso, tá? Existe técnica para isso, existe todo um preparo para isso, porque não adianta eu abrir, puretar, limpar e não tratar esse osso, antes pode voltar, a gordura pode voltar. Então, existe todo um trabalho que a gente faz para preparar o paciente para cicatrizar direito. Aí a gente limpa essa gordura e trata desse osso. Ô, Raquel, essas cavitações, não sei se você já viu algum trabalho mostrando, fazendo cultura das, de que tipo de micro-organismo prevalece aí, porque eu já vi alguns dentistas biológicos mostrando as culturas que eles fazem depois que eles retiram o dente com tratamento de canal, né, até mesmo o dente que estava com um nível de infecção muito acentuada, e ver um monte de parasita ali com um potencial, né, extremamente inflamatório, né? Então, assim, como que você acha, como que vai ter um parasita dentro de um dente, né? E bactérias, assim, com perfil altamente também com características de liberação de citocinas inflamatórias, né? Principalmente de LPS, né? E isso ultrapassa, vai para o cérebro através do trigêmeo, né? E vai para o cérebro, né? Enfim, não sei se você já viu algum estudo relacionado a isso, com cultura, que tipo de cepas de bactérias estão ali dentro. Uhum. Sim, é assim, ó, a cavitação clássica, a cavitação que dá em região de extração dentária, se for um dente, por exemplo, o dente do siso, que não tinha um canal, ela é uma cavitação asséptica. Ela não tem bactéria, nem fungo, nem vírus. Agora, se for uma cavitação que está em volta de um dente com canal, aí ela tem contaminação por conta do canal. E aí existe essa, eu tenho até uma foto mais lá para frente, eu mostro, de cultura de presença de Epstein-Barr dentro do dente com canal, de herpes, e que são todos vírus que a gente sabe que tem um potencial de doença autoimune, que tem um potencial de câncer, né? A gente sabe que esses vírus estão envolvidos com doenças Da gravíssimas. ela também, Raquel, tem muito estudo. Eu tenho, na verdade, uma lista de estudos relacionando o Epstein-Barr a ela. Absurdo. E a Zoster também, entendeu? Aí, ó, essa eu já não Total. sabia. Vou anotar O, mais essa. Mas William aí, Hunt. olha que grave, né? Porque o paciente ele fica lá com o canal achando que o dente está bom, na verdade está uma fonte de uma infecção gravíssima, né? Que está ativando a doença. Mas a cavitação em si, se a gente for avaliar só a patologia cavitação, normalmente ela é asséptica. Ela só vai ter a presença de bactérias e vírus se ela tiver um dente com canal, que daí o problema é o dente com canal. Mas Um segundo não só deixa que de Raquel, um segundo só que o William tá com a mão levantada. Ele No, Ai, perdão, William. no, 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 Eu sou no, nova no, nessa coisa do. no, no, não tem. É assim, dias passados a gente está trabalhando com umas pessoas que estão tomando este quelante que Tabita estava falando. Esta pessoa compartilhou comigo. Se eu me permite compartilhar um momentinho, Claro. eu vou deixar ver a vocês um momentinho resultado patológico de cuando ella retiró, cuando ella quiso retirar ¿cómo se llama? Ay, Dios, el portugués. Los canais, ok? Eu vou deixar, se a senhora me permite um momentinho só, eh, Claro. Tabita me pode deixar compartilhar, tá certo, um momentinho só. Aqui, ó. Vocês estão olhando, estão vendo? Conseguem Não, ver? para mim não está Não. aparecendo. Para Agora, mim, tá. Pra mim tá aparecendo também. Ah, então é porque eu que tenho que. Para de Peraí. compartilhar, Raquel. Ah, pronto.
Isso, aham, aham. Então, gente, isto é dramático, verdadeiramente dramático. Ela quis fazer, o dentista, né? É um dos dentistas mais, é o Dr. Stuart Nunnally, que é muito famoso no mundo pela remoção de... E a gente vai entrevistar ele com o nosso grupo agora, na próxima semana, o Exatamente. Stuart Nunnally. Então, olha aqui tudo que acharam a nível de micróbios detectados, aqui fala no teste. Tem de tudo: Streptococcus epidermis, Streptococcus enterodermis, Streptococcus gordoni. Aí o doutor Felipe que entende muito mais que são todos estes streptococos, mas eu acho que não são muito amigáveis, né? Mas é dramático, gente, porque de verdade aqui fala sintomas de infecção. Eles acharam parasitas, Em Tamoeba e em Tamoeba micro, Prevotella nigrensis também é uma bactéria ruim. Uhum. é, então, assim, não? Eu acho que é muito dramático, que a gente não está, como posso falar, não está tomando em sério este assunto, que é É muito sério muito de verdade. importante. Ah, É importante. Obrigada. eu chego a entrar em desespero, assim. Tá. Obrigado, é só que queria compartilhar Imagina, isso. obrigada. Uhum. Essa, Raquel, pode, essa, por favor, essa voltar a avaliação, compartilhar? tá? Essa avaliação a gente não tem aqui no Brasil. É uma pena. A gente não consegue fazer essa análise, tirar um canal e mandar para análise. Aqui para a gente não está disponível, porque ia ser muito interessante. Mas eu quero fazer uma pergunta à doutora, se me permite. Claro, Então, porque eu recentemente descobri que eu tinha esquecido que eu tenho dois canais. Aí eu estou vendo tantas coisas que estão acontecendo a nível físico de mim, que seguramente tem que ver com este problema. Então, a senhora pode falar um pouquinho o procedimento para fazer sanar o ósseo? Eu entendo que se utiliza ozônio, que se utiliza, que se viene, como se fala, removido o ligamento que normalmente quando os dentistas fazem canal, conduto, não todos tiram esse ligamento. E aí esse ligamento é que causa, se não estou errado, todo este problema na ossa. A pergunta é, o osso ou a osso consigue recuperar parcialmente, totalmente? Que tem uma pessoa que fazer para recuperar depois da remoção? Não sei se é uma pergunta válida. sim, sim. É complexo, porque a gente precisa sempre do trabalho de um médico junto. Por isso que o dentista biológico ele sempre está parceiro com o médico, porque o que a gente tem que pensar? Para esse osso cicatrizar bem, eu vou precisar da minha tireoide funcionando bem, eu vou precisar de nutrição, eu vou precisar de magnésio, de boro, de selênio, de vitamina D alta. Isso é matéria-prima para formar osso. Isso é a parte sistêmica. Por isso que quando o paciente vem passar comigo, eu avalio exames de sangue antes de fazer. Isso tinha que ser uma regra para todo dentista. Não dá para você tirar um dente sem você preparar o paciente para cicatrizar. A odontologia está toda errada nesse sentido, porque é uma cirurgia. Né? O médico prepara o paciente para a cirurgia. Por que o dentista não prepara? Isso vem a parte sistêmica, então, corrigir essas deficiências nutricionais, isso a gente vê em exame, corrigir as cascatas hormonais que interferem no metabolismo ósseo, então envolve muito tireoide, mulheres em menopausa têm mais problemas, então a gente precisa de um médico junto para corrigir isso, e a parte técnica. O uso do ozônio ajuda demais, porque o ozônio estimula a cicatrização, o ozônio chama as células de cicatrização. Então, é uma coisa que não dá para, não abro mão de fazer na cirurgia, é o ozônio local. Laser no pós-operatório também estimula a cicatrização, então também é bem-vindo. Durante a cirurgia, quando a gente vai tirar o dente, a gente preenche esse buraco do dente com o plasma do paciente, que a gente chama de Uhum. PRF.
Então, a gente Tá. tira o sangue do paciente, põe na centrífuga, separa o plasma, que parece uma gelatina, e preenche o buraquinho ali onde estava o dente com esse plasma. O que que tem nesse plasma? Fatores de cicatrização, para que essa cicatrização aconteça de forma correta. Então, existem manobras sistêmicas, que são importantíssimas, e manobras técnicas. Dessas técnicas, eu cito muito o ozônio, o PRF, são indispensáveis. Tá, obrigado pela resposta. Imagina. Eu vou embalar na questão que vocês estavam falando do canal. Depois eu vou deixar disponível. Tem o estudo do Dr. Lechner, eu vou mandar para você. Ah, apesar de que você já deve conhecer, né? Falando sobre canal. Essa imagem aqui que é bem bacana de entender. Porque às vezes as pessoas elas ficam resistentes em tirar o dente com canal. Ah, mas o dente está bom, meu dentista falou que o dente está bom, e por que que eu vou remover? O problema do tratamento de canal, eu falo que eu não acredito em tratamento de canal até que desenvolvam uma técnica aonde consigam limpar os microtúbulos. Então, o que que é isso? Quando a gente tem um canal, é que o dente necrosou, morreu a parte nervosa, necrosou o vaso sanguíneo, vira uma meleca dentro do dente de bactéria, porque toda vez que a gente tem morte celular, a gente tem desenvolvimento de bactérias. É a voltagem que o Dr. Tennant tanto fala, né? Toda vez que a gente Uhum. tem zero de voltagem, as bactérias. E aí, dentro do dente, vira uma casinha de bactéria. Que o dentista muito bem intencionado faz? Ele limpa o conduto principal. Deixa eu pôr essa imagem aqui. Então, o dentista ele limpa esse conduto principal, que é onde estava o nervo. Ele passa lá as liminhas, né? Tem um desenho ali mostrando o que que é o canal. Limpa, limpa, limpa e põe uma massinha, que é aquilo que a gente enxerga no raio-x, aquela linha branca dentro do dente. Isso é o tratamento do canal. Só que toda a raiz, ela é toda de microtúbulos. E aí, dentro desses microtúbulos, as bactérias ficam guardadas. Para elas é uma delícia. É quente, é úmido, é escuro, é tudo que bactéria gosta. E qual que é o problema? O microtúbulo, ele mede, cada microtúbulo mede mais ou menos 3 micrômetros. Então, imaginem um tubo de 3 micrômetros. A bactéria mede 0,2. Então, entra muita bactéria dentro de cada microtúbulo. Isso aqui é uma foto real de um dente, é microscopia eletrônica. Então, pegaram uma superfície do dente e tiraram uma foto no microscópio eletrônico. Olha o tamanho e quantos microtúbulos a gente tem. Na imagem da esquerda, aquela fotinho ali dentro da lupa, é um dente real. Tem um estudo que fala que se a gente juntar todos os microtúbulos, a gente tem 3 milhas de comprimento de microtúbulos. É muito dentro de cada dente. Então, imagina quanta bactéria fica dentro do microtúbulo. E fica lá, guardada no dente. É um cadáver que está dentro da boca. O dentista ele não enxerga como um cadáver, ele acha que está tudo bem, mas o nosso sistema imunológico é inteligentíssimo, ele sabe que ali é uma casinha de bactéria. E isso derruba, como o Dr. Tennant fala, derruba o disjuntor, acaba com a energia do sistema imunológico, porque a gente gasta muito soldado tentando conter aquilo ali, né? Tanto em voltagem, porque se a gente trazer isso para voltagem, todas as células têm uma corrente elétrica. E quanto mais toxina, mais patógeno a gente vai colocando, menor essa voltagem. A gente precisa de 25 milivolts para ter uma célula sadia. Quanto mais coisa ruim a gente tem no corpo, mais vai baixando essa voltagem. E os tratamentos de canais, eles roubam demais essa voltagem. Eles realmente desligam o disjuntor. Então, às vezes, o paciente tem 1, 2, 5, 10 dentes com canal. Imagina isso para o sistema imunológico. E além da infecção, da presença de bactéria lá dentro, existe uma inflamação envolvida, que muitas vezes o osso em volta começa a formar a gordura. Então, a gente tem duas patologias associadas. A gente tem o canal, que é uma infecção, e a gente tem o nico em volta do dente com canal. Então, às vezes, o paciente está lutando, 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 e está com a boca cheia de canal. Isso é muito grave. Só que a odontologia não enxerga assim. Se você conversar com um dentista que não tem esse olhar, ele vai falar: imagina, o tratamento de canal salva dente. Você vai perder o dente? Exatamente. É, só, Aí só o uma paciente. experiência pessoal aqui, só para agregar uma questão. A Malu, né, a nossa filha,
ela tava com uma cárie, né? Tava num dente já fixo, né? E tava horrível, tava preto, assim. Eu falei, vamos arrancar. Porque ela tava com dor, eu falei, vamos arrancar. Aí eu cheguei no dentista, o dentista olhou pra minha cara, mãe, dá pra salvar esse dente, vamos fazer um canal? Falei, não. Ele me olhou como se eu fosse a pior mãe do mundo, né? Falou assim, como assim você não vai fazer um canal na sua filha? Você prefere arrancar o dente dela? Eu falei, eu prefiro arrancar o dente dela. Pode arrancar o dente dela, sem problemas. E era um dente do fundo ainda, então via crescer depois, né? Com o aparelho arruma, tal. Ela tem 9 aninhos. Eu falei, pode arrancar. Eu falei, pode arrancar fora. E o dentista Sim. olhava pra minha cara, abismado, assim. Ele tentou me convencer de todas as formas de fazer um canal na boca da criança. Eu falei, não. Porque a gente é treinado para salvar dente, né? Chega a ser agressivo para a gente. Fala, nossa, mas vai tirar o dente? A gente luta tanto para salvar o dente, mas a chave tem que virar no sentido de não é mais um dente. A partir do momento que necrosou, é uma meleca de infecção, é um tecido morto, é um cadáver, deixou de ser um dente. Aí fica mais simples, né? É uma casinha de bactéria que não dá para manter no corpo. Então, o tratamento de canal é um ponto de muita atenção. É triste perder o dente, vai alterar a mastigação. A gente tem que depois repor essa mastigação, porque também é importante mastigar bem. Tem o equilíbrio, tem a articulação, tudo isso é muito importante. Mas, falando de um paciente com uma doença crônica importante, primeiro vem a saúde. Depois a gente vai organizar a mordida, seja com implante cerâmico, seja com uma prótese móvel. O importante é limpar essa infecção que está ali alimentando a doença. Então, também os canais faz parte daquele quarteto que eu falo que é o quarteto do mal, porque é alimento para a doença. Aqui tem até uma fotinho de uma múmia, é chocante, mas é verídico. E aí, uma outra coisa que é interessante, voltando a falar de Nico, que é um ponto de atenção, são os implantes de titânio. Titânio é um metal que não é puro, né? Quando fala assim, ah, mas o titânio é um metal que não é tóxico, é um metal limpo. Existe uma regra entre as empresas que as empresas de implante, elas podem usar um tipo de titânio chamado titânio grau 4. Esse titânio não é puro. Ele pode ter 15%, depende da empresa, mas ele pode ter 15% só de titânio e o resto é qualquer metal. Aí depende da empresa, põe alumínio, põe vanádio, põe molibdênio. Então, uma liga metálica. Tem o titânio, que todo mundo acha que é bonzinho, é bioinerte, porque eles estudam o titânio, mas o implante ele não é de titânio puro. E aí o que acontece? Instala-se dentro do osso, o osso tem células vivas, o osso sabe tudo o que está acontecendo ali, tem vaso sanguíneo passando ali. Deixa eu ver se eu coloquei uma fotinho aqui. Isso aqui é um estudo onde eles avaliaram, depois que o implante está dentro do osso, ele começa a ativar macrófago, célula de defesa, porque o corpo percebe que tem presença de metal ali. E como a gente tem muitas vezes alumínio, metais que são do mal, eles começam a degradar esse osso em volta do implante. E isso gera uma oxidação. O implante ele vai enferrujando dentro do osso. E aí é um processo que não tem fim, porque vira uma bola de neve. O macrófago come o alumínio que está ali, degrada o osso, digere o osso, fica um vão, libera mais metal e é um ciclo sem fim. E nesse estudo, eles acharam presença de partículas de titânio no fígado do paciente, no rim do paciente. Então, não fica preso só ali, porque passa sangue, cai na corrente sanguínea. Então, é uma fonte de metal, sem citar a questão eletromagnética, que a gente sabe que todo implante dentro do osso, ele pode funcionar como uma antena. Tem um estudo muito interessante que avaliou em ratos a presença de um implante, perda óssea em volta desse implante, quando esse implante estava exposto à radiação de celular. Eles ficavam algumas horas no dia expondo a radiação do celular ali, e eles viram que o implante perdia osso em volta. Por que perdia osso? Porque ele funcionava como uma antena. Então,
existe muito, isso aqui é uma foto de livro, essa meleca amarela do lado do implante é uma cavitação, é um nico. Então, o paciente, quando ele fica muito, o sistema imunológico respondendo muito àquele implante, ele forma nico em volta. Essa foto também é muito bacana, ó. A foto da esquerda é um nico em volta de um implante de titânio. Eu removo muito implante de titânio, cheio de meleca de nico. E a foto da direita é uma foto, não sei se está claro para vocês verem, mas é uma foto depois de remover o implante de titânio, dá para ver as partículas de metal embrenhadas no osso, provando que o implante sim solta metal. São todos os pacientes que vão ter esse problema? Não. Muita gente está com o implante lá e está tudo bem, o osso não reagiu, o sistema imunológico nem percebeu, ótimo. Mas a gente está falando de pacientes que já têm um sistema imunológico que despertou, já tem uma doença crônica, já tem uma doença autoimune, tem um câncer. Eu vou manter um implante de titânio num paciente desse? Arriscar ele estar passando por um processo desse? Então, é um outro ponto de atenção olhar para os implantes também. Por isso que eu coloco essas 4 coisas como coisas muito graves para se ter na boca, precisam ser avaliadas por um dentista que entende disso. O dentista vai saber olhar e falar: ó, isso aqui está muito ruim, isso aqui está alimentando a doença, isso aqui talvez a gente possa tolerar, esperar um pouco mais. Então, esse olhar é difícil de achar um dentista que entenda, mas a gente está criando uma rede, né, para poder encaminhar os pacientes. E aí, essa informação tem que chegar para as pessoas que têm uma doença grave como ela, para a gente conseguir olhar para a boca, né? É mais um item que tem que ser avaliado. Mais um e o mais importante, ao meu ver, assim, depois desses 6 anos aí no mundo da ela, estudando, né, várias coisas, várias possibilidades, eu vejo a revisão, né, da boca por um dentista biológico como pontapé inicial, né? Não digo que Uhum. todos os pacientes têm condições de começar a mexer na boca, porque é um processo pesado, né? Quando você vai retirar um canal, quando você vai retirar uma amálgama, quando você vai fazer essa revisão, né? O paciente tem que estar um pouquinho mais fortalecido, né? Você vai pegar um paciente que está caquético, que está, né, bem mal, assim, muitas vezes talvez ele não aguente, né? Passar por todo esse processo, mas é um processo que eu acho assim crucial. Em algum momento vai ter que fazer, porque não vai conseguir superar, né, reverter, porque a nossa visão é atingir a reversão. Né? Aqui não, ninguém tá falando de cuidado paliativo, né? Tipo, vou manter o Sim. paciente vivo na base do insossorce, ali na caminha dele, recebendo comidinha pela GTT, vou manter ele vivo. Não, a gente tá falando do paciente se levantar. E assim, eu acho que 95% dos pacientes que eu conheço que reverteram a ela fizeram uma revisão com o dentista biológico. Tiraram amalgamas, tiraram os canais, né? Eu acho assim que uma grande porcentagem das doenças do mundo seriam resolvidas se começasse pela boca. Eu acho até que rola uma teoria da conspiração aí, que eles querem abafar o caso, porque se todo mundo começar pela boca e a cuidar, não vai sobrar muita coisa para medicina convencional tratar, sabe? Sempre tem um certo interesse, mas eu percebo que existe uma resistência dos profissionais também, sabe? De levar isso adiante, porque como eu estou desse lado de cá e eu recebo muita crítica, muito processo, e é tudo processo ético, é dentista que me denuncia. Pra você ter uma ideia, 2024, eu recebi 12 denúncias por mês. Eu falei, nossa, é um dia sim, um dia não. Estão printando o meu Instagram, 12 denúncias por mês, que eu tive que responder uma a uma. Foram 2 horas e meia de audiência. Então, assim, Caraca. existe um movimento muito feio, muito, sabe, assim, de resistência, e a gente está mostrando resultado, a gente não está fazendo nada demais, né? A gente só está ajudando as pessoas. Então, é uma mudança mesmo de... A classe tem que entender.
a E potência eles que é a gostam de odontologia. menosprezar, né? Ah, isso daí não tem nada a ver, isso daí é besteira. Quem falou isso pra você não entende de nada, porque um cara lá do conselho falou isso, porque na faculdade eu aprendi assim, porque, né, o protocolo na real é esse. É bem complicado. É, é triste de ver, é triste de ver. Mas estamos aí Pô, nesse movimento. Gente, Eu, eles, se vocês tiverem alguma bom, pergunta, algum comentário, pode colocar no chat, pessoal. eu eu quisiera queria só fazer trazer uma última uma coisa. pergunta. Oh, perdão, doutor Felipe. Em relação a como a gente deve lidar com o paciente, ô Raquel, falar, olha, beleza, ele entendeu que ele precisa avaliar a boca, ele tem três, quatro, cinco canais ali, ele já retirou todos os sisos, né? A alimentação dele era ruim, tinha um estilo de vida ruim, ele descobriu que tem ela e ele quer fazer a diferença. Se ele tem tratamento de canal na boca e se ele tem um dente infectado, você acha que vale a pena ele pedir um Hunts para saber e começar? Porque assim, o Hunts ele tem um preço, né, de mais ou menos ali uns R$ 850, tá? Para vocês entenderem. Mas você acha que vale a pena a gente investir nessa, nesse primeiro passo, quando for investigar a boca, já chegar para o dentista e o médico ter consciência que esse exame poderia trazer algumas informações mais claras ali para o dentista biológico poder somar na investigação em conjunto do caso? O Rantes medido no sangue, ele não é específico. Ele não, a gente não tem a certeza que esse Rantes está vindo da boca. Então, assim, é mais um exame bacana, porque ele nos dá uma informação, poxa, tem Rantes alto no sangue, pode estar vindo da boca, pode. Mas ele pode estar vindo de alguma outra inflamação. Então, para nós dentistas, não é uma coisa definitiva. Tanto que eu não costumo pedir, porque eu falo para o paciente, é um gasto, está sobrando dinheiro, quer fazer? Vamos fazer. Mas para mim não vai mudar a minha conduta, porque eu não vou ter certeza se esse Rantes está vindo da boca. Eu prefiro muito mais uma tomografia bem feita e uma história de vida bem feita, e a gente avaliando quando que entrou esse canal na sua vida, o que aconteceu depois, do que o Rantes no sangue. Infelizmente, não é um exame que, assim, a gente fecha diagnóstico, sabe? Se fosse um exame que fala, tem Rantes no sangue, Nico. Não, porque esse Rantes pode estar vindo de um outro lugar. Para você ter uma ideia, quando você tem Covid, o Rantes aumenta. Então, será que está vindo mesmo da boca? Então, eu não acho, assim, como conduta médica, eu não orientaria, assim, me manda os seus pacientes já com Rantes para a gente ter certeza. Eu prefiro muito mais uma tomografia, tá? E uma verdade doída. O paciente já está nessa condição, não esperar. Tirar tudo. Tirar todos os canais, tirar todos os nicos, porque é fato que está alimentando. Às vezes o paciente fica muito resistente e ele só vai resolver tirar quando ele piora. Só que chega um momento que para a gente operar fica muito difícil. Para a gente fazer uma extração dentária com um paciente que não deglute, a gente começa a colocar o paciente em risco, né, de ter uma broncoaspiração. Então, até esse momento, da hora que o dentista vai entrar, tem que estar muito bem alinhado com o médico. Porque eu vejo os pacientes que vão evoluindo na doença, e aí chega uma hora que eu falo: olha, agora já não dá mais para a gente operar aquele nico lá atrás. Existe risco de broncoaspiração, e aí a gente começa a tratar só a parte da frente, aí fica um tratamento. Então, até esse momento, assim, se o paciente puder começar logo no início, viu que tem alguma coisa na boca, já tratar, seria o momento ideal. É claro que existe um preparo mínimo, né, assim, de adequar o ambiente, o terreno, melhorar as vitaminas, mas isso a gente consegue com suplementação venosa, a gente consegue rápido, 2, 3 meses a gente consegue melhorar o paciente. E aí já faz a limpeza da boca, quando a gente faz a limpeza, limpar tudo, e aí, bum, o sistema dá uma aliviada. Eu acho bem interessante o médico ter essa Uhum. consciência. Sim, acho que o William estava querendo perguntar algo. Sí,
Uy, realmente una una pregunta y otra es, no sé, una pregunta comentario, tá? Eh, la primera, falando con el doctor David Kennedy, que él, no sé si la señora conoce, él fue presidente del IAOMT por muchos años. Estábamos discutiendo del tema de los remoción de las amalgamas canais dentais e tudo. Então, diciamo, in un paziente che non tenga un diagnóstico di ELA o di una patologia tipo neurodegenerativa, ele falava que ele recomenda de fazer a remoção de tudo o que você tem em uma sola ocasião. Por quê? Porque todo esse aparelho, todo esse sistema que precisa smart, não, smart technique, Isso. para fazer que, como a senhora estava falando, não garantiza al 100% de que não vai haver um pouquinho de contaminação ou mais. Se você tem dois ou três ou quatro canais ou quatro amalgamas, aí você vai fazer em quatro ocasiões, são quatro vezes mais de risco de toxificar com o mercúrio, entendeu? Então, a pergunta era se a senhora está de acordo com isso, é a número É, ele falou um, para pacientes que não têm ela, que pacientes não assim, tem ela, sim, eu que estou não tem, falando, que não sim, estão em estado de risco, né? Tipo, por exemplo, o William vai lá tirar, Uhum, tira tudo de uma vez. uhum. sim. É, Então, essa é a pergunta, sim. eu discordo um pouco, porque assim, você remover, vamos pegar 5 dentes, você vai aumentar a quantidade de exposição de mercúrio naquele momento, né? A gente Uhum. tem a exposição, a gente tem a exposição do mercúrio no ambiente, que a gente não consegue controlar muito. Então, imagina em microgramas quanto de mercúrio não vai volatizar, mas eu posso estar enganada, né? Porque ele é o pai da matéria. Talvez ele tenha um estudo que prove, e eu não tive acesso a esse estudo. Assim, no meu entendimento, mesmo em pacientes saudáveis, eu indico de 2 em 2. E aí a gente faz logo em seguida uma suplementação que ajuda a quelar, com glutationa, com coisas que vai ajudar o corpo a eliminar aquele mercúrio. Eu sempre faço um aparelho no paciente de frequência junto, para já também ajudar a não grudar, né? Que a gente fala, fazer a ligação elétrica do mercúrio na célula, então o aparelho ele entra nisso. Pode ser que tenha algum estudo que ele já tenha feito que faça valer a pena isso, eu desconheço, vou até procurar saber. Obrigada pela informação. Eu nunca ouvi falar assim que vale a pena tirar um monte de amálgama de uma vez, mas eu posso estar Sì, enganada, porque ele é o pai da matéria, né? ele falava almeno di fare la parte superiore, la parte inferiore o la parte de izquierda, la parte de derecha. Sí, mas tengo que añadir que el doctor David Kennedy es, como se fala en inglés, very old school, ¿no? New school en el sentido que él está luchando per eliminar el uso de amalgamas y no solo. Ahí ven la segunda pregunta o comentário se a senhora pode fazer, porque eu sei que é muito tarde já, mas sem querer abusar de seu tempo, e falar um pouquinho do flúor. Per que o flúor? Come David estava falando, se a gente foi ao dentista per conta deste root canal que eu tenho, ela ficou muito surpreendida quando a gente começou a falar del flúor como um dos tóxicos mais potentes que existe para o corpo humano. A senhora tem algum comentário a esse respeito? Porque tem como se chama, o dentífrico, pasta de dentes que tem flúor. En Estados Unidos y en algunos países de Europa, el flúor viene en el agua, ¿tá? Aqui Para também. Aqui no Aqui Brasil também, também. ok, tá. Sim, sim, sim. A gente tem bastante estudo que mostra que o flúor, sim, é uma neurotoxina. Não é novidade, a gente sabe isso já de muito tempo. Qual que é o embate? Na odontologia, o flúor ele veio como salvador da pátria, porque realmente ele tem uma ação na superfície do dente, ele forma um escudo, porque ele gruda
na hidroxiapatita, que é a composição do dente, forma a fluorapatita, que é um escudo. É um pouco mais resistente, mas não é 100% resistente, senão não ia existir cárie no mundo. Então, assim, ele atrasa talvez o processo da cárie? Sim. Só que a que preço, né? Essa pergunta que a gente faz. Tem como eu melhorar esse escudo com uma suplementação mais efetiva de vitamina D, magnésio, minerais? Eu posso proteger o meu dente com uma dieta mais saudável e não precisar usar uma neurotoxina para fazer isso. Só que o dentista ele só enxerga dente. Ele só quer proteger o dente, ele não está nem aí se vai ser uma neurotoxina, se vai ser uma toxina que vai atrapalhar a tireoide, que a gente sabe que compete com iodo, que vai formar um hormônio disfuncional. Então, dentro da odontologia convencional, essa é uma das maiores brigas. Deixa os dentistas muito inflamados. Mas dentro da odontologia biológica, a gente é 100% contra flúor. Existem alguns casos, exceções, que eu, Raquel, ainda indico flúor, porque sabendo que ele tem essa capacidade de formar um escudo, vou dar um exemplo. Uma criança com cárie de mamadeira. Cárie de mamadeira é uma cárie rampante que destrói o dente rapidamente. Eu costumo usar o exemplo do flúor como se fosse um antibiótico. Tem certos momentos que eu preciso usar um antibiótico. Não é essa loucura do antibiótico para todo mundo o tempo todo, espirrou antibiótico. Mas tem momentos que o flúor, pontualmente, e aí que vai a sabedoria do dentista, eu consigo usar o flúor só encostando no dente por alguns segundos e tirar e limpar aquilo ali como um remédio. É Puntualmente, sim. raríssimo essa indicação, raríssimo, tá? Mas é um remédio que tem uma ação local no dente. Agora, do jeito que é preconizado aqui, a gente é uma briga, a gente tem o flúor na água. E tem estudo que fala que não tem controle nenhum desse flúor na água. A quantidade, Da quantidade que jogam, sim, eles já absurdo, né? mediram várias quantidades em excesso absurdo. E tem, assim, agora acabou de sair um estudo da JAMA, que é uma, uma revista bem conceituada de pediatria, mostrando o problema do QI, alterando o QI de crianças, está mais do que provado. Então, assim, a gente é super a favor de tirar o flúor do dentifrício, a gente não precisa do flúor na pasta. Existem várias manobras que a gente pode fazer para proteger, entrando dieta, suplementação, e os meus pacientes já não usam flúor há muitos anos e a gente não tem índice de cárie. Né? Na minha casa, a minha filha nunca usou creme dental com flúor, nunca usou e não tem nenhuma cárie. E a minha irmã, minhas primas, que usam lá a Colgate 12, os filhos todos de cárie. Então, está muito mais do que provado que a gente não precisa do flúor. Tá? Tá. Todos os meus pacientes eu indico creme dental sem flúor, enxaguatório sem flúor, tirar o flúor da água, se possível. É porque tem muito mais uma relação nutricional, né, e de higiene do que flúor, né? A gente consegue identificar isso nas populações, né, que se alimentam de alimentos de origem animal, né, com densidade nutricional, e eles não têm cárie, né? Só olhar os povos nativos, né, algumas regiões da África, né, no estudo do Weston Price que ele fez, né, a gente consegue ver a arcada todo muito bem encaixada, né, e uma oclusão muito bonita, né, dentes extremamente alinhados, né, na grande maioria das vezes, né, e depois que os filhos, os netos começam a introduzir alimentos de origem ocidental, né, eles começam a degradar a toda a estrutura dentária, né? Então a gente consegue identificar exatamente essa questão. Quando você se alimenta bem, você vai diminuir e isso vai interferir no seu microbioma oral e, consequentemente, vai favorecer as bactérias ali que são marcadoras de saúde bucal ali e uma prevalência até mesmo do pH da saliva ele muda, né? E desfavorece as bactérias que são cariogênicas, né? Exatamente. Esse é o caminho. Sim, e Raquel, agora eu tenho uma pergunta também, né? Essa questão do dentista biológico, infelizmente, ainda são poucos no Brasil, né?
E Um vocês estão vendo, pouco. assim, uma luz no fim do túnel? Você acha que tem uma galera aí querendo saber mais, assim? E que ações estão sendo feitas para, né? Porque eu sei que você é super ativa no seu Instagram, tanto que nem, não é à toa que você sempre está respondendo aí com, Sim. né, ações e tudo mais, mas assim, eu acho que a gente tem muito que conscientizar a galera. E, por exemplo, alguém que está num outro estado mais distante, né, que quer fazer um tratamento, como que essa pessoa vai ter acesso, né? Uhum. Então, como que tá isso? A gente tem um grupo, deve ter ali uns 300 dentistas. Tem uma lista, posso fornecer para vocês, uma lista dos dentistas que trabalham com essa linha, separada por estados, e o contato. Então, eu vou jogar essa lista para você, você dispara essa lista, porque é ali que você consegue achar. É claro, gente, que é muito difícil você indicar colegas, né, sem conhecer. Então, quando alguém me pede indicação pessoalmente, foi o seu caso, eu indico alguém que eu conheço, porque infelizmente tem de tudo, né? Tem médico integrativo que de integrativo não tem nada, a Não gente sabe, é. né? Então Isso também que é tem o dentista problema, que tá, acaba com a classe, né? Eu tem até Mas dentista estava essa que lista, falando tá, que eu ia conversar com a Marta, né, Paisol, que é uhum, a presidente aqui uhum, do IAMT do Brasil, né? uhum, Porque não tem um certo, como é que fala? Uma supervisão, né? Muitos dentistas podem se falar, ah, eu sou dentista biológico, mas como? Né? Você sim, se formou pela academia, você estudou isso, sim. isso, 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 né? Tem o Aqui não Smart, rola muito. é. Então, são pouquinho, por exemplo, o Smart tem 5 dentistas aqui no Brasil, Brasil, 5 dentistas que fizeram Smart. Então, tem muita gente usando a moda, por isso que dá medo de indicar. Essa lista tá todo Uhum. mundo que se diz que é. Então, é sempre bom falar, ó, oh, você já foi no fulano, conhece ciclano, é sempre bom ter dentro dessa rede de comunicação, ter uma indicação mais, né? Eu tenho colegas que eu confio muito, que eu realmente indico. A Marcinha é uma delas, que eu fiz curso com ela, eu A vi que ela gente é do vai tempo, nela. ela está preocupada com o Eu vou paciente, atrás. né? E claro que cada dentista tem a sua expertise, tem um foco, por exemplo, como eu tive a oportunidade de ir na Alemanha, fiz o estágio com o Lechner, eu voltei outra dentista. Antes de eu ir no Lechner, tinha canal que eu falava, acho que eu vou deixar esse canal. Depois que eu voltei do Lechner, o canal não tem mais na boca dos meus pacientes, né? Depois eu fui no Tenet, reforcei mais ainda. Então, assim, quanto mais você vai vivenciando a odontologia biológica, você vai ficando mais firme, né? Porque é difícil você virar, né, a chave. Mas existe essa lista que é um caminho bacana, pelo menos para vocês poderem ajudar os pacientes a achar alguém mais perto, né? Exatamente, essa dificuldade que a gente está tendo, porque todo mundo vai querer agora, né? Tirar o canal, vai querer tirar a mas com quem? Né? Como que Sim. a gente vai fazer isso? E assim, a gente vai conseguir, tá? Vai ser difícil, mas a gente está formando uma associação. Eu estou encabeçando isso porque eu estou cansada de tomar paulada sozinha. E o meu advogado já falou: você tem que ter uma associação, porque não dá para ser a Raquel, brigar com o CRO, tem que ser. Então a gente já conseguiu, já montamos um grupo, a gente já tem algumas representações nos estados dentro do CRO. A gente está aqui no estado de São Paulo, que é o que mais toma paulada, mas já tem bastante gente se movimentando, a gente vai conseguir levar isso. Eu não acho que a gente vai morrer na praia, mas não vai ser uma tarefa fácil, porque tem muita resistência do conselho. A gente tem que Eu- torcer para mudar a gestão do conselho para a gente conseguir entrar, porque esse grupo que está agora é uma máfia, e é uma máfia que me odeia, assim, eles sonham comigo. Eu A Marta está nesse grupo imagino. também, a Marta está lá também. Tô sendo odiada também. Demais, demais. Não, e sem contar a história dela, né? O pai dela, que É tem linda a toda história essa dela. história, eu acho maravilhoso, É. entendeu? Não, mas vão conseguir e a gente dá o O pai maior dela, apoio. ele não pode morrer sem antes a gente conseguir proibir a malga no Brasil. Eu falei esses dias para Marta que é uma meta de vida minha, é antes dele ir embora, porque ele está bem doentinho, né? Mas ele merece ver o Brasil
com o amálgama proibido. É uma missão que a gente tem aqui. Santos, né? Aquela organização da odontologia sem mercúrio, né? Eu Sim, eu cheguei a faço entrar em parte contato, deles também. sim, aí eu cheguei a entrar em contato com eles até apresentaram, né, ai, como que é o nome do O governador do estado de Tarcísio, São Paulo, meu Deus? Tarcísio, Tarcísio. Tarcísio, isso, uma carta para eles que simplesmente foi ignorada. Eu Sim. falei, Mas você gente, sabe o que que aconteceu? Porque eu estou no grupo, né? Eu que fui lá no, na Assembleia Legislativa, a gente foi unânime, todo mundo votou sim, que tem que proibir. Todo mundo da Assembleia votou. Chegou no Tarcísio, ele recebeu uma carta do CRO falando que a gente estava inventando moda. O CRO foi para cima do Tarcísio. E aí, você acha que o Tarcísio ia obedecer quem? Raquel Sembranelli, Marta Faisal ou o Conselho Federal de Odontologia, que é âmbito nacional? Então, a briga é política. É triste. política. Por isso que a gente E a tem minha que Adrenal, ó, falar com Felipe, o a minha Adrenal paciente. viu só. Por isso que a gente tem que falar com os pacientes. Os pacientes têm que chegar no dentista e falar como a gente chegou nessa dentista aqui e a gente falou para ela, não, você conhece tal, tal, tal coisa? Você faz tal, Sim, tal, tal procedimento? Ah, não faz? Beleza, não vou fazer com você, vou procurar outra. exato. A Aí eles pressão popular sentem. ajuda muito, porque existe um mercado, oferta e procura. E as pessoas que não estão muito preocupadas com o ser humano, que não são cristãos, que não estão nem aí se está fazendo bem, eles vão pelo mercado. Então é uma tendência, né? Se tem uma procura, eles vão querer ofertar essa procura. Então, quando o Uhum. paciente começa a questionar, vai fazer esse movimento dos dentistas que não estão muito preocupados com o próximo, eles vão andar na manada. Se a manada for por aqui, eles vão. Então, a pressão popular ajuda muito. Sim, é pressão popular. Gente, não tem nenhuma pergunta aqui no chat. Eu acho que a gente pode encerrar, que estamos aí Ó, às agradeço 2 horas. demais a oportunidade. Isso aqui eu falei para o Felipe, é minha missão, não é à toa que a odontologia biológica caiu no meu colo. Eu acho, parece que Deus chegou e falou: Ó, vou te contar um segredo, você vai lá e conta para o mundo. Eu tenho essa impressão. Então, aqui é um canal, uma oportunidade de fazer chegar essa voz em quem precisa escutar, né? Exatamente. Muito, 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 muito obrigada, Raquel. Maravilhoso. Ah, eu que agradeço. O Felipe também sabe demais. Uhum. Raquel, Felipe te é um agradeço demais, tá? parceiro. Muito Pelo, obrigado. por ter aceitado o convite aí, foi demais. Eu sempre acredito que isso vai ajudar outras pessoas e outras, e vai virando um movimento, o movimento manada, né, de Uhum. certa forma, em prol da saúde, né? E não tem jeito mais. A consciência já foi expandida e a tendência é aumentar cada vez mais o senso crítico de todos, desde os profissionais até os pacientes. Então não tem como voltar atrás, mas agora vocês estão criando um movimento que vai virar um monstro, né? Que bom Nós, que isso vai porque acontecer. assim, os médicos nos ajudam muito, Felipe, porque o médico ele tem um poder sobre a população, né? Ah, o doutor, o médico, existe essa. Então, quando o médico endossa o nosso trabalho e quando vocês repostam, isso dá muita força. Então, é um movimento que é nosso e os pacientes Sim, junto. sim. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Exatamente. Pessoal, boa Gente, noite. Grande abraço. obrigada. Boa Boa noite para todo noite. mundo. Tchau, tchau. Tchau.